que eles vão usar na culinária e deixa separado, aí no domingo leva, né, para o Senhor. E aí então passa a ofertar para o pastor da igreja. Então é muito maravilhoso, né? Porque na igreja do pastor Young são 700 mil membros. Deve ser muito. Mas na verdade não fica tudo com o pastor. Como foi entregue ao Senhor, eles distribuem para todas as famílias necessitadas. Aleluia! 政府ではなくてクリスチャンだけの刑務所を作りました。 E não somente assim, né? Fizeram uma prisão, né? Não somente de cristãos assim que fizeram, né? Uma prisão eles fizeram. ですから韓国の教会の人たちがみんなそこの刑務所を作るためにお金を出した。 Daí então diz que foi a igreja que construiu, na verdade, essa prisão. Então todos eles investiram, né, para fazer essa prisão. で去年私はそこへ行きました。 E o pastor foi o ano passado. でその時に聞いたんですね。 E então onde ele ouviu. 一番たくさん捧げたのは8000ドル。 E quem realmente levou mais oferta para a construção foi das Assembleias de Deus. 韓国の中で一番たくさんその刑務所のためにお金を出した。 E dentre todas as igrejas, a que mais levantou, né, o dinheiro em benefício a essa prisão foram os das Assembleias de Deus na Coreia. ですからこのロープした農夫というのは一生懸命畑を耕して成長した。 それを最初に自分がもらうことができる、食べることができるということね。 Por isso, o lavrador que trabalha arduamente vai ser o primeiro a gozar os frutos. どんなに苦労しても最初の喜び、最初の感謝をすることができるのは苦労した農夫。 Por isso, aquele que vai poder agradecer ao Senhor de todo o coração, né, é o lavrador que também pode gozar esses frutos. 4月の27日が4月の最後の日曜日です。 Então, 4月27日。 dia 27 foi o último domingo de abril. でその時に2人の兄弟姉妹が洗礼を受けました。 Então, nessa ocasião, dois irmãos passaram pelas águas batismais. でもその2人の人は教会のメンバーのお父さんとお母さんだ。 Só que esses dois eram pais de um irmão membro da igreja. でまだイエス様を信じてませんでした。 Eles ainda não tinham crido no Senhor Jesus Cristo. でもこの若い夫婦がイエス様を信じてすぐお祈りし始めたのが15年前。 Então, quando o casal novo começaram a orar pelos seus pais, era há 15 anos atrás. 15年前は本当に何もわからなかったのはイエス様を信じて救われて、そして結婚した良い家庭を作りました。 Então, há 15 anos atrás, eles não conheciam nada do Senhor, mas, né, conhecendo o Senhor, formaram uma família, né, muito boa. でその中であなたが信じるならばあなたもあなたの家族も救われるという言葉を使徒行伝の中から聞きました。 Aí, nessa ocasião, eles ouviram, né, a pregação da palavra que dizia: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. 自分が救われてからお父さんお母さんのために15年の長い間お祈りし続けました。 Por isso, depois que ouviram essa palavra, eles começaram essa oração pelos seus pais e eles continuaram orando durante 15 anos. お家から遠く離れてたんですけれども、よく行ってそのお父さんお母さんとお話をしました。 Este casal estava morando longe já desses pais, mas continuaram orando e de vez em quando iam fazer visitas para poder falar com o Senhor. そして15年のこの4月の27日にそのご夫婦がお父さんお母さんが洗礼を。 Por isso, né, neste domingo, né, que era o último domingo comemorando a Páscoa, e esse casal, eles passaram pelas águas batismais, os pais. その時に一番喜んだのは誰でしょう？
Por isso, nessa ocasião, quem é que ficou mais contente? それは一番喜んだの15年間の長い間お祈りしたその夫婦が一番喜んだ。 Por isso, foi o casal que oraram durante 15 anos seguidos, né, foram os que mais se alegraram. ですから、この苦労した農夫、それで私たちが本当に神様の前に祈って約束を信じて、長い間待っているときに神様は必ずこの祝福を与えてください。 Por isso, o lavrador que trabalha, né, arduamente são os que vão receber esses primeiros frutos, essa alegria, aleluia, da salvação, a alegria de ter investido na obra de Deus. 日本では学校は夏は一番長い休みが1ヶ月半ぐらい。 Então, o feriado, férias mais longas aqui no Japão é mais ou menos durante 1 mês e meio, né? Nas férias do verão. Por isso que eles têm muitas tarefas a fazer na casa. E então, alguma das tarefas de casa, né, na escola, quando ele era ginasial, era plantar a sagao, é uma flor típica japonesa. Então ele plantou, aí no dia seguinte foi inspecionar e viu que não tinha nada. Aí terceiro dia ele olhou e não tinha nada. Então ele foi mexer na terra. E aí então não pôde usar a semente mais. Então o lavrador, assim que ele planta, ele fica esperando, aguardando o momento que o broto começa a sair. Então por isso, para o lavrador é necessário paciência. Por isso nós também, como cristãos, precisamos sempre semear a palavra de Deus, precisamos ter graça e paciência. Porque aí quando nós esperamos pacientemente, depois a gente vai ver o fruto. Agora, como lavradores, a gente tem que saber o tempo certo de plantar. Por isso é necessário nós estarmos realmente despertos. Porque é um trabalho que tem que ser no momento exato. Porque às vezes esperar 1 mês já está tarde. Por isso o lavrador ele tem que saber o que plantar e quando plantar. Por isso a maioria, como estão trabalhando aqui, não sabem direito o que é semear. Aqui no Japão é conhecido a plantação de arroz, mas tem muitas crianças hoje em dia que não sabem como é que se produz um arrozão. Então, comer é escrito assim, né? Então fica um cantinho assim de 10, 8 e 8. Então isso significa que para poder colher o arroz, o lavrador ele tem que pôr a mão 88 vezes na terra.
isso o lavrador, para colher bem, ele precisa sempre estar colocando a mão para, em qualquer tempo, tem que estar colocando a mão. 今日はみんなと同じぐらいの人って集まってますね。 Então, nós temos que, né, os irmãos estão reunidos aqui. あるクリスチャンはお天気がいい時には教会来るんだけど、雨が降ったら来ないし、雨が降る。 Então, nós ele está, né, agradecido porque todos os irmãos estão aqui, né, vendo assim que todos vieram mesmo tendo chuva, porque tem cristão que quando chove não vê nem igreja. 雨が降ったら来ないようなクリスチャンはこのロープした農夫にならない。 Por isso, o cristão que olha o tempo, ele não pode ser este lavrador e não vai poder gozar dos primeiros frutos. ロープするクリスチャンとはいつでもその時その時一番良いことをするのがロープするクリスチャン。ロープする農夫ですね。 O lavrador, né, ou o cristão, né, que sempre está colocando as mãos no tempo certo, o lavrador é o cristão. 今日は何をする日だろう。 Então hoje, que dia é hoje, né? O que nós devemos fazer hoje? 神様は今日私に何をさせてくださるのか。 Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? 本当にそのことを信じて毎日ロープするものでありたいと思います。 Por isso que todos nós possamos estar todos os dias, né, consultando o Senhor e colocando as mãos, né, no tempo do Senhor, naquilo que o Senhor quer que nós façamos. 次は5番目に移る。 Então o quinto tipo 21節。 está no 21. 読んでみましょう。 Vamos ler todos juntos. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e pronto para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. で、このところでは器っていうのが書いてある。 Então aqui fala sobre vaso. 器。こ Vaso. れは器。 Isso é um vaso. 水が入ってる。 Aqui tem água. またコーヒーを入れるときはコーヒーの器。 Mas se colocar café, vai ser, né, utensílio para café. ここに精霊が入っていると精霊の Oh, 器に。 aleluia. Mas se aqui estiver cheio do Espírito Santo, se torna vaso do Espírito Santo. その水もいいです。生ける水。 E essa água também é boa, porque é a água da vida. Aleluia, Jesus. けれどもこの水のところに出てきてどうしよう。 Mas agora, se vier uma mosca e cair nesse copo, それどうぞどうぞって飲みます。 se o pastor oferecer, né, um copo com mosca caída, vocês vão receber? 私たちこの器っていうのは清い器でなくて。 Por isso, para sermos vasos, precisamos ser vasos santificados. Vaso limpo. そう書いてありますね。 É assim que está escrito. 自分自身を清めてこれらのことから離れるならば尊いことで使われる。 Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. 私たちは離れるなということです。パウロはこれを書いたときに何を頭の中に考えた。 Então, quando fala de santificação, fala de separação. Então, o que será que o apóstolo Paulo meditava quando falou de separar, de santificar? この時に一番問題になるのは何かというと間違った教え。 Então, o que nós poderemos ver que trará um grande problema é quando recebe uma doutrina errada. 間違った教えというのは正しいような顔をして教えてしまいます。 Porque doutrina errada, todos que passam essa doutrina errada, passam como se fosse verdade, né? Com rosto limpo. それが良いもののように。 E por isso todos recebem como se fosse algo certo. ですからここで離れなさいって言ったのは間違いの偽の教師から離れなさいっていう。 Então, quando fala se purificar dessas coisas, é separar também das coisas falsas, das doutrinas e ensinos falsos. 狼の羊の皮をかぶっているような。 Porque o lobo ele vem vestido de cordeiro. そういう人は教会の中に分裂を与
Por isso, uma pessoa assim vai trazer dissensão dentro da igreja. でも良い羊はどうでしょうか。羊飼いの声を聞くとか。 Mas a boa ovelha ouve a voz do seu pastor. じゃあ本当の羊飼いの声を聞き分けるのが羊。 Por isso, quem pode discernir a voz do seu pastor são as ovelhas. ということで、もう一つ私たちは心の中に聖霊が働いて、私たちが間違いが間違いでないと示している。 E também é o Espírito Santo de Deus que está nas ovelhas que podem dar o discernimento e separar as coisas. 聖書の中にこう書いてありますね。その説教もよく正しいか正しくないかを調べなさい。 Porque a palavra de Deus diz também que nós devemos de discernir, né, todas as coisas, reter o bem. 旧約聖書を見ても、本当の預言者と偽の預言者とが同時に来ている。 Porque mesmo no Antigo Testamento nós vimos, né, que tinha os falsos profetas e os verdadeiros profetas. ただ現代の教会にも正しい教師と正しくない教師がいる。 E também mesmo nas igrejas, né, tinham falsos ensinadores e verdadeiros, né? 正しい教師とは誤りなき神の言葉をそのまま伝えること。 Os verdadeiros servos, os verdadeiros ensinadores são aqueles que ensinam a palavra de Deus tal como ela é. 間違った教師は、それは改宗の人たちが喜ぶようなことを言うのが間違った教師。 Só que os que ensinam falsamente são aqueles que só alegram o coração de quem quer ouvir, né? Então só fala aquilo que as pessoas esperam ouvir. 人から喜ばれる教師ではなくて、アッセンブリの教師は神様から喜ばれる教師。 Mas os ensinadores das Assembleias de Deus não agradam o povo. Ele realmente quer agradar o coração deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. ですから、神の言葉を正しく間違いなく伝える、そういう教会、アッセンブリの教会に育っていることを感謝しました。 Por isso, né, nós estamos nesta igreja, né, que ensina o que é correto diante de Deus e conforme o que está escrito na palavra de Deus. E por nós pertencemos a esta igreja, nós devemos glorificar a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. もちろん、教師も牧師も神様ではありません。 Por isso, é óbvio que tanto o ensinador como o pastor, eles não são deuses. ですから神様ではないので、牧師も失敗します。 Por isso, por não ser Deus, ele, né, tem os seus erros, suas falhas. でも失敗しても、牧師は牧師。 Mesmo que ele fale ou erre, pastor é pastor. ですから牧師が正しく神の御言葉が述べ伝えられるように、皆さん改宗のね、お祈りしなくちゃいいんだよ、お祈り。 Por isso, para o pastor poder ensinar exatamente o que a Bíblia diz, é necessária a oração de todos os irmãos. 私は名古屋の教会で59年間牧師をしています。 O pastor ele está neste ministério como pastor da Assembleia de Deus há 59 anos. ですからみんな全員私は洗礼されている。 Por isso, o pastor é que, né, passou todos os irmãos pelas águas batismais. たくさんの人を結婚している。 E aí ele casou muitos ま casais. たお葬式もたくさんしている。 E também ele já, né, fez velório de muitos irmãos. ですから死んださんが来る前に私がいるもんですから、もう私が何でも知ってるよりも。 Por isso, como antes dos irmãos chegarem, o pastor sempre esteve ali. Então, todos os irmãos pensam que o pastor sabe de tudo. で、名古屋の信者が一番喜ぶのは、私が間違った時一番喜ぶ。 Diz que os membros da igreja dele gostam bastante é quando o pastor erra ou se engana. 先生間違った。 Diz que para eles, assim, poder achar um erro, diz que é um privilégio. Ah, o Senhor errou, né? O Senhor se みん enganou. な笑ってしまう。 Aí todos ficam rindo. そして、やっぱり先生も人間だね。 Aí então o pastor fala para eles: eu também sou humano. そうなんです。人間なんです。 Sim, eu sou humano. 神様ではないんです。 Não é Deus. でも神様の管では、 Mas ele é canal do Senhor.
そこに神の水が、神の力が、神の命が回収に流れ込んでいくための説教者。 Mas como o canal Mangueira, é através dele que vem a água da vida e vem a obra do Espírito Santo. 管が少しぐらい壊れててもね、なんか大丈夫、なんか間違いない。 Então, por fora, pode ser que, né, encontre falhas, mas, né, a essência não tem problema, porque a essência realmente vem de Deus. Vamos orar. Vamos estar orando realmente pelos ensinadores. Não agora. Então, para orar pelos pastores, pelos ensinadores. Pode ser que o Senhor já está falando para todos orar agora. Por isso, esta palavra diz que cada um de nós somos vasos. Amém, Jesus? Por isso, para ser vaso usado, santificado e idôneo, é necessário separar do falso. Então, o que nós precisamos separar? Separar dos nossos ensinos, do pecado, né? Tudo aquilo que não convém. E também de más conversações ou aparências. Por isso, tudo que está além do limite já é obra do maligno. Por isso, comer, né, é deliciar, saborear aquilo que Deus nos deu. Só que, como é gostoso e você comer além do seu limite, então seu organismo fica ruim. Por isso, quando nós, né, queremos mais do que nós podemos, então começa a ter problemas, porque é pecado. Eu creio que tudo isso os irmãos já sabem através das pregações. Então agora eu gostaria de colocar do que nós devemos de separar, algo que a gente não pode enxergar, mas vamos examinar no nosso coração. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam bravo, irado na hora. Então vamos parar de ser bravos. Então tem pessoas que logo ficam orgulhosos. Então nós não podemos ser orgulhosos. Por isso, o orgulho, né, é provocado pelo inimigo, porque o Satanás que foi o mais orgulhoso. Porque ele era o anjo maioral. Por isso ele quis ser igual a Deus e por isso ele foi lançado para a terra. Por isso eles começaram, né, a humanidade que foi criada pelo Senhor começou a viver, né, em comunhão, e só que aí quiseram levantar uma torre alta. Então, essa torre representa toda a filosofia humana, toda a inteligência, toda a capacidade, todo o esforço, todas as coisas dos homens. Então, foi concretado e estava formando uma torre até alcançar o céu. Isso é orgulho.
Por isso, quando nós ficamos orgulhosos, né, achando que nós somos melhores em alguma área, alguma coisa do que outros, então nós não conseguimos nos humilhar perante Deus. Também, o meu viver, o mais importante sou eu. E também, às vezes, preguiçoso. Então, tudo que eu estou falando em referência agora é algo que de fora não dá para enxergar. Por isso, se formos ser usados por Deus como vaso usado pelo Senhor, precisa tirar todas essas coisas que também nós não enxergamos, mas existe dentro do coração. Mas agora, tirar fora é muito difícil. Eu creio que é muito difícil para as mulheres. Porque às vezes também o pastor com a esposa dele, às vezes não consegue se entender. Então ele, né, durante um ano todo, coisas que ele não usou durante um ano, ele fala, vamos jogar fora. Só que a esposa fala, não, pode ser que um dia a gente venha usar. E pode ser que, não estou falando das mulheres, mas pode ser que encontre homens assim também. Por isso, é justamente aquilo que nós não enxergamos por fora, essas coisas que são os maiores impedimentos, e isso que tem que ser lançado fora, tem que ser colocado no altar, aos pés da cruz de Cristo. Por isso é tudo que nós devemos entregar realmente ao Senhor. Porque quando o Senhor da glória quiser tomar, né, o que está dentro do vaso, Ele não vai conseguir tomar. Por isso, para Ele tomar de nós, nós precisamos estar limpos. E por isso nós precisamos, né, realmente ser vasos que correspondam com o Senhor no tempo certo de Deus. E aqui fala que tem vários vasos. Tem vários vasos, aqui tem 2. E ali também está cheio de vasos. Tem vários tipos de vasos. Só que o Senhor, Ele sempre vai escolher o vaso que contém aquilo que lhe agrada. Por isso, este Senhor, Ele tem, né, Ele é Deus, Ele é Senhor, então Ele quer realmente usar o vaso e Ele quer pegar este vaso para usar. Por isso é necessário, em primeiro lugar, saber se realmente somos de Deus, se pertencemos a Ele. Então, no dia 3, né, de janeiro, ele veio aqui a esta igreja. Quantos são os que vieram neste dia? Obrigada. Então ele falou que era um encontro, né? Só que falou que era uma pregação, mas aí no fim era o aniversário dele.
私の59年間の牧師の生活の中でね、誕生日を正解と言われるの初めて。 Diz que foi a primeira vez que, né, foi chamado de aniversário, né, em 59 anos, que o aniversário era também um culto. 嬉しくなってプレゼントがさもらったんですけど、 Daí então diz que ele ganhou muitos presentes, ele ficou muito contente quando chegou em casa, abriu todos os presentes. その時もらったこの喜び。 E foi esse terno que ele ganhou naquele dia. しかも名前が書いてある。 E também está bordado o nome dele. S1号だった。 Essa é a né? これは内村のもの。 É do Utimura, é meu. 神様からのプレゼント。 É o presente que Deus me deu. ブラジルのグループからのプレゼント。 Então foi o presente que o grupo brasileiro deu para ele. それからず Agradeço. っと待ってから来てますね。 E aí depois disso ele sempre está usando este terno. 私たち主人のものだ、神様のものであるならば、私たち一人一人は聖霊によって Aleluia. 反抗される。 Por isso, se realmente pertencemos a este Deus, Ele realmente nos carimba com o seu selo, com o seu Espírito Santo. 私もどうですか、聖霊によって反抗されてますか？ Vocês todos estão também já, né, carimbados com o selo da promessa. Aleluia. Aqui também. Aleluia, Jesus. Meu Deus. 私たちの器には、私たちの聖霊によって反抗される。 Por isso nós somos esses vasos e é pelo Espírito de Deus que somos selados. これは神様のものです。 Então, quando está selado, significa você é de Deus. 器の中に名前が書いてあったらその人のものです。 Por isso, se no vaso estiver escrito o nome do seu dono, esse vaso pertence a este dono. パウロは器といった時に反抗されている神のものであることを表します。 Por isso, quando fala, né, que é um vaso santificado e selado pelo Espírito Santo, significa a quem pertence este vaso. 神様の器であるならば、私たちは神様のためにこれを使ってほしいと願うんです。 Por isso, se é vaso do Senhor, que todos nós também desejemos realmente ser usados por este Deus. Aleluia, この Jesus. 正解で私たちは神様、私は本当に神様によってこの聖霊に反抗されました。本当に神様どうぞ私をお使いくださいと、これからお祈りしようと思います。 Por isso, se realmente temos consciência de que somos vasos selados pelo Senhor, que nós possamos desejar mesmo nessa oração, né, de continuar orando para sermos usados pelo Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Aleluia, そして Jesus. 器というのは一つの器、またもう一つの器もあります。 Então, quando fala de vasos, tem um vaso, tem outro vaso. けれども器の中にはもう一つセットがあります。セット、あるいは12のセットというのが。 Só que dentro do vaso tem também, né, um seto, né, um acompanhamento. 教会 Seis. というのは一つ一つの器がセットになる。 Por isso, uma igreja, né, é um seto de vários vasos. É um conjunto. それぞれの器がそれぞれのために使われない。 Por isso, se tem muitos vasos, cada vaso tem que estar servindo e tendo uma função. 同じ器も必要かもしれません。 Pode ser que tenha mesmos vasos, são け necessários. れども小さい器も必要。 Mas também é necessário o vaso pequeno. また大きい器も必要かもしれない。 Também é necessário o vaso grande. ですからそのセットの中にはどれもいらないものはいないんです。 Por isso, dentro desse conjunto de vasos, não tem um que seja inútil. クリスチャン一人一人の器を神様が大切に用いてください。 Um por um, cada cristão, é Deus que está guardando, é Deus que está querendo usar.
Por isso, cada um de nós possamos realmente sermos vasos selados pelo Espírito Santo e sermos usados por este Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos estar orando, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Aleluia, Jesus. Vocês realmente desejam ser usados pelo este Deus? Por isso, ore. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você quer ser usado pelo Senhor? Aleluia. Vem aqui à frente. Quem quer ser usado pelo Senhor? Aleluia. Aleluia, Senhor. Você que já tem o selo da promessa. Oh, glória a ti, meu Deus. Aleluia, enche-nos, Senhor, da tua presença. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Tu podes nos encher, Senhor, nessa noite. Mas para Deus se encher a tua vida hoje, é necessário se esvaziar primeiro. Tirar exatamente as impurezas, para que a água do Senhor, quando bate nesse vaso, não haja alteração. A água tem que estar pura. E para que a água esteja pura, o vaso tem que estar limpo. Em nome de Jesus, antes de Deus encher a tua vida, se esvazia. Se esvazie do teu eu. Se esvazie do seu ego. Se esvazie da tua autossuficiência. Se esvazie da sua dependência de outras coisas a não ser de Deus. Olha, para você ser feliz, se é necessário Jesus mais oportunidade, olha, a oportunidade é excesso. Para você ser feliz, você precisa de Jesus mais dinheiro. Dinheiro é excesso. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, permita que nesta noite, oh, o Espírito de Deus venha limpar a tua vida. Venha limpar a tua vida. Em nome de Jesus. Para que quando a água de Deus descer sobre a tua vida, quando o óleo do Espírito Santo descer sobre a tua vida, não haja alteração. Não haja alteração. Ela continua limpa. Continua pura. Oh,
Senhor, meu Deus eterno, que tão de perto nos rodeia, Senhor. Eis aí a tua igreja, Senhor, meu Deus eterno, que passou nesse momento, Senhor, que da tua santa presença, que foram lavados pelo teu sangue precioso, Pai. E estão recebendo, Senhor, meu Deus querido, nesta escola bíblica, a água cristalina, Senhor, da tua palavra, o azeite do teu Santo Espírito, Pai. E na certeza, Pai querido, que não haverá alteração, meu Deus, porque esse vaso está limpo pela tua palavra. Esse vaso está limpo para ser usado nas tuas mãos. Esse vaso está limpo, Pai querido, para que o teu nome venha ser glorificado, Senhor, meu Deus eterno. Tudo para ti, Senhor, meu Deus eterno. Toda a glória, Senhor. Toda a honra, Senhor. Todo o louvor, Senhor. Tudo para ti, meu Deus. Tudo para ti, Senhor. É tudo teu, Senhor. A glória, a honra e o louvor, meu Deus. Aqui não tem estrela, aqui tem vaso, Deus. Ela chora. Oh, aleluia. Deus santo, Deus de bondade. Exalta a tua grandeza, Senhor, meu Deus. Tua conosco, Pai. Oh, Deus santo. Exaltamos, Senhor, meu Deus. Continue conosco, Senhor, nesse trabalho, Senhor. Completa a obra em cada vida, Senhor, meu Deus, até o final desse congresso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. Quantos querem ser usados por Deus, né? Permita, irmãos, que Deus possa limpar o teu vaso. Que a limpeza, irmão, não é externa, a limpeza é interna. Tirar toda a angústia, toda a raiva, toda a cólera. Retirar. Para que a palavra de Deus, quando bate sobre a tua vida, não haja alteração, irmão. E você pode transmitir essa palavra com pureza. Com pureza. Aleluia. Deus abençoe nosso amado pastor Samuel. Deus abençoe o nosso grandemente abençoado pela mensagem, pela palavra. E agora nós vamos ouvir, junto com a escola bíblica de Obreiro, nós estamos exatamente no décimo evento da escola bíblica das crianças, que é EBC, Escola Bíblica de Criança. Enquanto nós estamos recebendo aqui a porção de Deus, tá bom? As nossas crianças ali estão recebendo a porção da palavra do Senhor na sua faixa etária de idade, tá bom? A faixa etária de idade. E nós queremos louvar a Deus, irmãos, que as nossas irmãs, a coordenadora do trabalho, fizeram um trabalho tão excelente aqui. E nós temos aqui o número da participação das crianças. No primeiro dia, no dia 2, nós tivemos, que foi a abertura do trabalho, nós tivemos no total 63 crianças que participaram, tá bom? Em 4 faixas de idade, que é o maternal, primário, juniores e adolescentes. 63 crianças. Pastor, foi pouco? Sim, foi pouco porque na sexta-feira teve aula normal, escola normal. Já no dia 3, que foi no sábado, dia 3 não, sábado, domingo, sábado, ok. Hoje não é domingo não, ok. Dia 3 foi sábado isso. Nós tivemos presente 139 crianças, olha. Glória a Jesus. 139 crianças. Ontem nós tivemos 122 crianças participando.